Bom dia, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Tudo bem? Hoje, 7 de setembro de 2020, dia da independência do nosso amado Brasil, nossa pátria amada. E parabéns ao Brasil, parabéns à nossa terra, à nossa pátria. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra. Essa semana eu vou trazer uma reflexão, 4 reflexões num versículo de 1 Coríntios capítulo 1. E cada dia falar de um aspecto dessa declaração de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, vamos iniciar. Mas antes eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, convide pessoas para se inscrever. Já ultrapassamos a marca de 300, queremos chegar aos 400. E você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, acionando o sininho ali de notificações, para que você receba as notificações sempre que nós publicarmos uma nova ministração. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, quero pedir a você que você pode enviar a sua contribuição através de um TED, uma transferência bancária, um DOC, um depósito bancário. Os dados da conta estão logo aqui abaixo do título desta palavra. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu quero refletir com vocês em 1 Coríntios capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 21, mas a gente vai chegar no versículo que eu quero falar com vocês. Aleluia. Aliás, eu vou a partir do versículo 18, eu vou ler. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu quero ficar com você no versículo 30, que eu vou falar desse versículo toda essa semana. Mas vós sois dele, nós somos de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Hoje eu vou falar sobre sabedoria. Que Deus, nós já estamos em Cristo. Se você está em Cristo, eu estou em Cristo. Nós já somos, da parte de Deus, sabedoria. Amém, queridos? Somos ou temos sabedoria. E é interessante você primeiramente notar que essa sabedoria que Paulo fala aqui, ele não está falando de conhecimento no sentido de educação, das ciências. Não é isso. Não é esse a sabedoria que Paulo está falando. A sabedoria humana que Paulo fala aqui é aquela que se a sabedoria falsa, que torna a pessoa independente de Deus, com uma propensão para a autossuficiência. Ela fica totalmente desapegada de Deus, ela se basta, o conhecimento que ela tem, basta, então ela se desliga de Deus e se torna independente de Deus e autossuficiente. E Deus rejeita essa sabedoria
por causa do orgulho e da alta glorificação que existe nela. A pessoa se acha, né? Mas nós sabemos que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso e Ele nos ensina sobre todas as coisas. É interessante notar que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E na parte de Cristo, né, nós nos tornamos, né, sabedoria de Deus. É interessante notar isso, que dessa diferença, né, que o novo nascimento traz para nós, né, com a presença do Espírito Santo em nós, nós nos tornamos sabedoria. Essa palavra sabedoria, no grego, é a palavra sofia, né, sofia com PH, né, a palavra que vocês conhecem como filosofia, né, sabedoria humana, né. Sabedoria no grego, querido, sofia, significa inteligência ampla, sabedoria, inteligência ampla e completa, né, do conhecimento usado sobre o conhecimento sobre diversos assuntos, né. Essa é a sabedoria que nós temos, a sabedoria que pertence aos homens, especialmente o conhecimento variado das coisas humanas e divinas, adquirido pela sutileza, pela experiência, e sumarizado isso tudo em máximas e provérbios. A ciência e o conhecimento, o ato de interpretar sonhos e de sempre dar os conselhos mais sábios. Inteligência evidenciada em descobrir o sentido de algum número misterioso, uma visão, algo que está acontecendo, e nós temos esse discernimento, essa sabedoria para compreender além da aparência. Habilidade, né? Essa sabedoria que é a habilidade na administração dos negócios, seriedade e prudência adequada na relação com as pessoas que não são discípulos de Cristo, habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã, conhecimento e prática dos requisitos para uma vida devota e justa, tudo isso é a sabedoria que nós somos. Inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus, a Cristo, sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e execução dos seus planos, na formação e governo do mundo e das Escrituras, né? Sabedoria, conhecimento, né? Sofia, conhecimento, sabedoria, é certamente, queridos, a palavra superior de todas essas. É propriamente sabedoria, denota excelência mental no sentido mais alto e completo, expressando uma atitude bem como um ato da mente. Compreende conhecimento e implica bondade, não apenas o conhecimento, mas a bondade juntos, que inclui o esforço pelos fins mais dignos, bem como o uso dos melhores meios para a sua realização. Sabedoria que nunca é atribuído a ninguém, exceto Deus e as boas pessoas, a não ser em sentido completamente irônico, né? Claramente irônico. Sabedoria significa prudência, inteligência, uma habilidade, né? De adaptar habilmente os meios para o fim desejado, o fim, contudo, não sendo necessariamente um bem material, mas o bem, né, das pessoas. É conhecimento, é experiência, o entendimento dos fatos, das verdades, ou mais visão, mais discernimento. Sabedoria tem um significado também de conhecimento, de experiência, o entendimento dos fatos ou das verdades, né? Mais visão, mais discernimento. É um conhecimento mais profundo, mais claro, mais completo. Denota o conhecimento por si mesmo, denota a sabedoria que é demonstrada em ação, aplica-se principalmente à apreensão da verdade, acrescenta o poder de pensar a respeito daquilo que está acontecendo e observar os seus relacionamentos, observar os fatos, observar as pessoas e compreender o entrelaçamento que existe entre as pessoas e os fatos. Isso é sabedoria, essa sabedoria que Deus nos deu. Denota, queridos, uma excelência mental no mais alto sentido, né? Uma compreensão crítica, né, que compreende o sentido das coisas, o entrelaçamento dos fatos, dos acontecimentos, das pessoas, das situações, das coisas, né, e também, né, um aspecto de praticidade, sabedoria no sentido também de praticidade, não apenas discernir os fatos, as pessoas, os acontecimentos, mas também aquele sentido prático de
discernir, mas já traçar, né, mas já sugerir uma linha de ação para vencer o problema, para vencer o fato. E a palavra de Deus, querido, ela é a fonte da sabedoria para o crente. Toda a sabedoria que nós precisamos, a fonte está na palavra de Deus. O Espírito Santo em nós, queridos, é a sabedoria ativa em nós. É a sabedoria em movimento. Quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo veio morar, veio habitar dentro de nós, a sabedoria veio junto. A sabedoria, a unção, né, o Espírito que conhece todas as coisas, porque o Espírito Santo é Deus, querido. Lá em 1 João capítulo 2, no versículo 20 e 27, diz que nós temos a unção, que nos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas e ele nos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeiro, né? O ensino é verdadeiro. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes, quando a gente tem necessidades na vida de uma direção, de um discernimento de algumas coisas para que possamos tomar boas decisões, e muitas vezes a gente fica olhando para fora, quando na realidade nós deveríamos olhar para dentro de nós. Porque dentro de nós tem uma resposta. Se nós nos envolvemos com a palavra, se temos intimidade com a palavra de Deus, se temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos dentro de nós as ferramentas para ter esse discernimento, essa sabedoria, para entender os fatos, para entender as pessoas, discernir e estabelecer uma linha de ação, uma compreensão, né, melhor, mais clara das pessoas, dos fatos, e já traçar uma linha de ação que venha trazer um final feliz para todos os envolvidos. Essa sabedoria nós temos. Mas muitas vezes a gente não dá a devida importância a esse tesouro que temos dentro de nós. O Espírito Santo, né? A majestade do universo. Deus habita em nós para nos ajudar, para nos dar esse discernimento, essa sabedoria. Nós precisamos desenvolver essa intimidade para que nós possamos, a cada momento, a cada situação, a gente ter esse discernimento, né, por dentro. A partir dessa intimidade, a gente saber ouvir a voz do Espírito Santo, a direção, né, aquele alerta que ele nos dá. Muitas vezes as pessoas falam, por que eu não fiz? Bem que na hora veio uma voz dentro de mim, falando, faz assim, e eu não fiz. E aí agora, olha aí, se eu tivesse feito, isso é o que, querido? É porque a gente está sempre olhando para o lado de fora. E a gente precisa olhar mais para o lado de dentro. Desenvolver a nossa comunhão com o Espírito Santo, nos enchermos com a palavra, porque a palavra de Deus, querido, ela é a fonte de sabedoria. Não é sem sentido que a gente vê o tempo todo no livro de Provérbios, Deus falando pela boca de Salomão, filho meu, atenta para as minhas palavras, filho meu, dá ouvido aos meus ensinamentos, dá atenção aos meus ensinamentos, porque ele é vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, querido, ela é a fonte da sabedoria que nós precisamos para viver nessa terra, para viver a vida plena. Né? A vida plena que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus já conquistou a vida plena, né? A nossa salvação, a nossa redenção, mas nós, para vivermos esta vida plena, esta plenitude daquilo que Jesus conquistou para nós e Deus Pai, pela sua graça, nos concedeu graciosamente, nós precisamos nos envolver com a palavra, nos envolver com o Espírito Santo, para que nós possamos ter o discernimento a cada momento, né, da melhor decisão, do melhor passo que nós devemos dar para termos sempre vitória. Isso não quer dizer, querido, conquistar coisas, ganhar bens, não. Você viver plenitude, querido, é você viver em paz, em alegria, em saúde, em prosperidade do céu, que não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Mas vivemos o tempo todo em paz com Deus e com as pessoas. Vivermos em harmonia na família, vivemos em harmonia com as pessoas e em Deus. Vivemos supridos em nossas necessidades e com paz, a paz de Cristo que já está dentro de nós, em nosso coração. Eu quero ler para vocês, antes de encerrar, o livro de Provérbios, ele fala muito sobre sabedoria. Você vê sabedoria falando em muitos versículos, né, em muitos capítulos de Provérbios. Mas eu quero ler um capítulo só de Provérbios para você ter essa ideia. Eu quero falar sobre o capítulo 8 de Provérbios. Eu vou ler
antes de encerrar e orar. Diz assim, o capítulo 8 de Provérbios. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, a sabedoria. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque é melhor a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o intermédio, por meu intermédio, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e ele era seu arquiteto. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém? E no versículo 9 continua falando sobre o banquete da sabedoria. Então, queridos, entenda isso. Em Cristo nós somos sabedoria de Deus. Você já tem sabedoria dentro de você, querido. Você já tem o Espírito Santo. Se você tem coisas para decidir na sua vida e você precisa de uma decisão, de uma definição, de uma linha para você caminhar seguro, a resposta está dentro de você. Com a palavra dentro de você e com o Espírito Santo dentro de você, você tem a melhor direção para seguir, para que ao final você veja um final feliz, você experimente um final feliz, um final que realmente você possa olhar para trás e se alegrar. Amém? Antes de encerrar, quero orar e agradecer a Deus pela recuperação completa do pastor Filomeno Romero, que continua internado, mas nós cremos e estamos declarando a recuperação completa dele. Messival e Carla me deram notícia hoje que ele está muito bem. A Vânia, recebi também a notícia que ela vai ter alta amanhã, né? Graças a Deus, a Vânia do Carlinhos está bem também. O pai da Simone Murta já está em casa, hoje ela já me mandou foto fazendo a barba dele, né? O seu pai
já de idade avançada, e ela já está cuidando dele em casa, e a mãe dele e a mãe dela está se recuperando no hospital, ainda internada, mas nós cremos na recuperação de todos eles. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a fonte de sabedoria, Pai, que nós precisamos. Juntamente, a tua palavra e o teu Espírito, Pai, são as ferramentas que o Senhor deixou para que nós andássemos na verdade, andássemos na luz e fôssemos bem-sucedidos no nosso caminho. Pai, eu te agradeço por tudo, agradeço pela recuperação de cada um desses irmãos que eu citei aqui, pastor Filomeno Romero, a Vânia, o pai e a mãe da Simone, da Simone Murta, Pai, o Messival e a Carla, a recuperação completa deles, a alta da Vânia do Carlinhos. Pai, eu te agradeço por cada vida que o Senhor confiou a nós na vida plena. Oro em favor de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre eles paz, alegria, provisão, saúde, prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor, guarda a vida de cada um dos membros da Vida Plena e seus familiares, de cada um que tenha ouvido as nossas mensagens aqui e tem se interessado pela palavra do Pai, pela palavra de Deus. Anjos, guarda a vida de cada um deles, livra-os do mal, de toda a maldade, toda violência deste mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amanhã nós continuamos a palavra sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Amanhã nós devemos falar sobre justiça e vamos entender um pouco sobre a justiça de Deus. Amém? Até a próxima. Compartilhe este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz e até a próxima.